Paraibuna é o rio mais importante da zona da Mata Mineira e sofre com a poluição. Ele nasce na Serra da Mantiqueira, percorre 166 quilômetros, servindo de divisor natural entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até desaguar na Bacia do Paraíba do Sul. O nome foi dado pelos índios Caxinoás. Paraíuna significa águas escuras, uma referência às formações de granito do fundo. Hoje, o rio está contaminado, mas nem sempre foi assim. A história explica a importância que ele teve para o desenvolvimento da zona da Mata Mineira e como chegou a esse estado de degradação. A importância do rio começou na época da Corrida do Ouro em Minas Gerais. Preocupado com os ladrões que fugiam do fisco português, em 1703, o rei de Portugal mandou construir um trajeto ligando a Borda do Campo, que hoje é Barbacena, até o Rio de Janeiro. A estrada foi chamada de Caminho Novo e usou como traçado a margem esquerda do Paraibuna. Os bandeirantes fundaram vários povoados às margens do Paraibuna. O Arraial de Santo Antônio nasceu tendo o rio como referência e cresceu até se tornar Juiz de Fora. Em visita à cidade, Dom Pedro II passeou de barco pelas águas que mais tarde movimentaram a primeira usina hidrelétrica da América Latina. Com isso, o Paraibuna facilitou a instalação de fábricas que deram a Juiz de Fora o apelido de Manchester Mineira. No fim do século XIX, a cidade já possuía mais de 20 indústrias. Mas, ironicamente, o progresso que o rio trouxe foi o que começou a matar o próprio Paraibuna. Ele perdeu espaço para construções e a falta de mata nativa gerou consequências, como a enchente da década de 40, que atingiu toda a parte baixa da cidade. O rio marcou também momentos de lazer. Na década de 60, 70, nós tínhamos aqui um campeonato de pesca no Rio Paraibuna. E, curiosamente, esse campeonato atraía populações, inclusive do Rio de Janeiro, de outros municípios aqui da região, e depois distribuíam-se troféus para aquele que pegava o maior peixe, o menor peixe, a maior quantidade, e depois fazia-se uma churrascada de peixe. Aos 54 anos, seu Roberto passou a vida toda às margens do rio e tem muitas lembranças. Eu pescava, final de semana era 20 quilos de peixe, 25 ia para a feira aos domingos para vender. Até na ilha ali, eu fiz o trampolim, eu fiz uma tauba, fiz o trampolim, a gente saía correndo e virava. Quem virava, suponhamos, 2 vezes, 3 vezes no ar, ganhava o troféu. Aí tinha aquelas moitas de canavieira, a gente tirava a roupa e nadava nu, porque chegava com short molhado em casa, era couro em cima. E o rio era limpo? Era. Tô te falando, bebia até água disso aí, cantinho, água limpinha. Eu bebi muita água disso aí. Ao longo das décadas, a degradação se agravou. Para quem viu Paraibuna do passado, as imagens do presente são motivo de tristeza. Quem viu e quem vê, fica aborrecido, não é brincadeira, não. Acabou nosso rio, coitado. Eu sonhei ver esse rio naquela época, eu nadando, pescando, batendo arrastão. Do ponto privilegiado, a garça observa o rio à procura de comida. Depois de uma longa espera, ela desiste e voa até a margem, onde se alimenta de insetos pequenos e de lixo. Segundo ambientalistas, esta convivência com a poluição parece tranquila, mas traz problemas. Algumas capivaras que vivem às margens do Paraibuna, por exemplo, estão com doenças raras. Então, a partir do momento que ele está convivendo, que ele se adaptou num ambiente contaminado, ele corre o risco, né, de sofrer um desequilíbrio, ou mesmo se tornar um vetor de doenças para o ser humano. Resolver o problema é complicado. O Paraibuna é um rio federal, já que banha mais de um estado. 90% do curso dele passam dentro de cidades, o que só piora a situação. Juiz de Fora, com quase 500 mil de habitantes, é uma das principais responsáveis pelo estado precário. O rio agonizante é uma consequência do crescimento desordenado. Em vários trechos do município, a vegetação natural das margens deu lugar à erosão e moradias. O acúmulo de todo tipo de material no fundo provocou o assoreamento. Do alto dá para ver os bancos de areia. Segundo os historiadores, por volta dos anos 60, o Paraibuna tinha, em média, 8 metros de profundidade na área central de Juiz de Fora. Mas com o passar dos anos, lixo e entulho se acumularam no fundo e cobertos de areia tornaram o rio mais raso em vários trechos.
como este, no bairro Vitorino Braga, onde é possível ficar em pé e até mesmo andar por cerca de 60 metros bem no meio do rio. Para os ambientalistas, a solução é uma dragagem. Existem ainda outros problemas. O óleo lançado por alguns postos de combustíveis é um deles. Outro é esta espuma parada nas margens. Segundo cientistas, ela é uma prova da contaminação química provocada pelas indústrias e, em tempos de seca, provoca mortandade de peixes. Um perigo para quem insiste em pescar no Paraibuna. Muitos desses cidadãos que estão comendo esse peixe poderão, eu estou levantando uma hipótese, estar comendo peixe contaminado com material pesado, que poderá trazer consequências aí incalculáveis para a saúde do cidadão. De todos os agentes poluidores, o esgoto ainda é o maior vilão. Juiz de Fora consome por mês cerca de 2 bilhões e 300 milhões de litros de água. 80% deste total voltam em forma de dejetos. A cada dia são despejados no Paraibuna cerca de 100 milhões de litros de esgoto, sendo que apenas 0,7% deste total é tratado. Que hoje não é rio, isso é um esgoto a céu aberto. Apesar de mais de 90% dos moradores de Juiz de Fora terem água encanada em casa, em alguns bairros ainda é comum pessoas buscarem água nas minas. É desta nascente que a maioria dos moradores da Vila Fortaleza tira água para o consumo. Roupas e panelas sujas são lavadas no local, aumentando o risco de contaminação. A sujeira se acumula em volta desta outra mina. O estado precário das duas fontes é um retrato da situação na cidade. Das 126 minas existentes, 80 estão com água imprópria para o consumo. Alguns moradores sabem o perigo que correm, mas alegam não ter escolha. Dá medo, mas essa é a única água que nós temos no bairro. O que nós usamos para lavar vasilha, lavar roupa, tomar banho, uma água ruim mesmo. A CESAMA desaconselha totalmente por questões de saúde. Às vezes, ela se apresenta até com a água de uma coloração limpa, uma coloração bonita, mas ela está totalmente contaminada. Porque as pessoas podem pegar doenças através de tomar a água das minas, e as minas não são garantidas a qualidade da água. A situação dos córregos que desaguam no Paraibuna também é complicada. Além de toda essa contaminação que vem das minas e nascentes, eles ainda recebem o esgoto de todas as casas nos bairros por onde passam. Isso sem falar no lixo que é jogado nas margens. Com as enxurradas, eles acabam sendo arrastados e agarram nas pedras e na vegetação, aumentando o risco de enchentes. Todos os anos são feitas campanhas educativas para conscientizar a população. Mas mesmo assim, muita gente ainda insiste em transformar os cursos de água em lixeiras. A CESAMA faz um trabalho de limpeza e afirma que o lixo doméstico forma mais de 70% do material recolhido. As sacolas estão por toda parte. Em alguns córregos, o desrespeito é tanto que é possível encontrar os mais estranhos objetos. Neste, foram jogadas dezenas de pneus. Até móveis vão parar na água. A gente estima que o custo disso está em torno de R$500 mil por ano. A gente tem uma equipe só pronta, várias equipes prontas só para limpar os córregos. Seu Francisco tira areia do córrego do Jung há 20 anos e se revolta com a falta de consciência das pessoas. Tudo que não presta, encontra aí. Cachorro morto, gato morto, galinha morta, tudo aí. O senhor acha que falta respeito à população? Tinha que meter isso em cana. Se o povo não jogasse sacola nenhuma no coco, o coco estava limpinho. Essa água aí era clarinha. Em geral, quando o assunto é poluição, apontar os problemas é bem mais fácil do que encontrar soluções. Mas empresários de Juiz de Fora mostram que é possível mudar e investem na recuperação do Rio Paraibuna. Se em alguns pontos as margens estão cobertas de lixo, neste trecho no bairro Manuel Honório, a imagem é outra. Algumas empresas optaram por uma propaganda ecológica.
A Paraibuna de Metais foi mais longe e criou um projeto de preservação do solo. Assim, o lixo sólido, rico em produtos químicos, não contamina o lençol freático nem os córregos que desaguam no Paraibuna. Os resíduos líquidos vão direto para a estação de tratamento. Depois de passar pelos tanques de limpeza, a água é analisada e volta sem poluentes para o Ribeirão de Igrejinha. Nós temos vários programas de recuperação de áreas degradadas, tratamento de efluentes, né? Onde neste ano está previsto investimentos na ordem de 10 milhões de reais. A nossa ETI hoje, a gente está procurando buscar novas tecnologias para melhorar a questão do tratamento de efluentes. A MRS Logística decidiu ajudar o Paraibuna adotando 1 quilômetro de margens. Para manter a vegetação, foi criado um viveiro de mudas. O Rio Paraibuna tem uma importância muito grande para a vida de Juiz de Fora, para os cidadãos de Juiz de Fora. E a empresa é uma empresa inserida na vida da cidade e que, inclusive, está posicionada bem perto das margens do rio. Daí surgiu a ideia de que um determinado trecho do rio recebesse o carinho e a atenção de um projeto desenvolvido pela própria empresa. O objetivo é, portanto, valorizar esse espaço urbano tão significativo como o Rio Paraibuna e trazendo para a margem do rio mais limpeza, mais beleza, qualidade na sua conservação e, portanto, uma contribuição para a cidade. Outra iniciativa para preservar o rio partiu do governo federal. É a cobrança pelo uso da água. O pagamento é proporcional à quantidade de consumo e de poluição lançada. Entre as empresas que vão pagar a taxa está a Cesama, que há 40 anos é responsável pelo abastecimento em Juiz de Fora. A empresa não usa a água do Paraibuna para o abastecimento, mas em compensação lança todo dia no rio uma média de 100 milhões de litros de esgoto. Para diminuir a poluição, a Prefeitura pretende construir 2 estações de tratamento de esgoto no município. Uma na Zona Norte, com capacidade para tratar até 576 mil litros por dia. E outra na Zona Sul, com vazão máxima em torno de 2 milhões de litros de esgoto por dia. Essa estação ela é fundamental porque é nessa estação que todo o esgoto que polui o Rio Paraibuna será tratado e devolvido ao rio como água de melhor qualidade e limpo. Nós estamos recuperando o Rio Paraibuna e precisa ter uma estação de tratamento. E a ideia é revitalizar as margens do rio, criando áreas de lazer para a população. A água que abastece Juiz de Fora sai de 4 mananciais que ficam em pontos estratégicos do município. E a cidade ainda tem um outro trunfo. É cortada de norte a sul pelo Rio Paraibuna, que ainda não precisou ser usado para o abastecimento. No fim da década de 40, uma enchente causou estragos na cidade e providências foram cobradas. O então presidente Juscelino Kubitschek liberou recursos para construir a barragem de Chapéu d'Uvas, que fica a 33 quilômetros da nascente do Rio Paraibuna. Na época, para a construção, foram desapropriadas várias fazendas e 3 colônias ficaram submersas. De Dores do Paraibuna, restou apenas a igreja. A escadaria por onde passaram tantos fiéis, agora está na água. A população daqui também pôde ser beneficiada. Nós tínhamos aqui em torno de 98 a 100 casas. Foram feitas para poder preservar toda essa população ribeirinha, 165 novas residências na Dores do Paraibuna Nova, com toda a infraestrutura. A maioria dos proprietários aqui, que eram pessoas de postos menores, não eram donos da terra, passaram a ser donos da sua terra e das suas propriedades também. A barragem só foi concluída em 1994, quando Itamar Franco estava na presidência da República. Hoje, ela é usada para evitar que o rio seque em tempo de estiagem ou transborde na época das chuvas. Mas além do papel de reguladora do volume do Paraibuna, a represa é uma área de preservação ecológica de beleza surpreendente. Os 12 quilômetros quadrados de espelho d'água são cercados de mata nativa e de pastos. Por toda parte, aves de várias espécies aproveitam a tranquilidade. O lago, com capacidade para cerca de 150 bilhões de litros de água, é formado pelo Paraibuna e alguns afluentes. Chapéu d'Uvas é uma importante reserva estratégica para o futuro. E Chapéu d'Uvas é extremamente importante para Juiz de Fora, porque a capacidade de Chapéu d'Uvas é de praticamente 6 mil litros por segundo. Ou seja, 4 vezes o que a cidade consome, e a gente pretende, e já conseguiu um financiamento através do BDMG, liberou para nós uma verba de 10 bilhões
e 200 mil reais para que a gente faça um trabalho de trazer a água de Chapéu-d'Uvas para abastecer a Juiz de Fora. Mas para manter a condição privilegiada, Juiz de Fora precisa cuidar dos mananciais. Nós temos que conscientizar, principalmente as crianças, para preservar o que nós estamos vendo aí. Se o desperdício e a poluição não forem combatidos, as futuras gerações podem não ter o privilégio de conhecer toda esta beleza.